A Fê é diretora executiva do Fashion Revolution Brasil. O Fashion Revolution é um movimento global, então acontece em mais de 100 países e a Fê foi quem trouxe esse movimento para o Brasil. Então hoje ela conta um pouco mais da trajetória dela, de como que ela começou a trabalhar com isso, né? E como que hoje o Fashion Revolution incentiva as marcas a se tornarem mais transparentes e mais sustentáveis. Com esse trabalho da Fê, ela também hoje trabalha como editora de sustentabilidade da Vogue, então ela tem aí um background bem importante de como a gente pode tornar a moda um lugar mais consciente e a partir da moda levar essa transformação para o mundo, né, para o planeta. Então eu gosto muito do trabalho que a Fê vem desenvolvendo, é um trabalho com muita responsabilidade, com muita transparência e que traz aí bastante consistência para que a gente possa continuar olhando para a nossa forma de produzir e nossa forma de consumir de uma forma bastante consciente. Então a Fê vai contar um pouco mais pra gente de como que é o trabalho dela. A Fê acabou de chegar aqui, eu vou chamar ela para entrar. Oi, Fê. Fê, muito obrigada por ter topado o convite. É uma honra para mim poder te ter aqui, poder conversar contigo e poder trocar e aprender contigo. Então, mais uma vez, te agradeço muito. E é isso, muito obrigada mesmo. Ainda Eu que mais hoje no dia da agradeço, Terra. Eu né? tô muito Dia muito feliz. especial. Eu que agradeço aí a oportunidade, a abertura. Também quero conhecer muito mais do seu trabalho e que essa seja a primeira aí, né, de outros encontros, Por favor, tomara que sim, tenho certeza. Sinergia tem, e muita, né? né? Fê, para começar, eu quero citar aqui uma das tuas frases que me marcou bastante, né? Dentre as entrevistas que eu já li tuas, os vídeos e tudo mais, que tu trazes, que tu acredita que o teu maior sonho é que a moda, ela sustentável, ela se torne uma regra, né? E não a exceção. E esse é um também dos meus sonhos, compartilho contigo dessa mesma visão. E aí, isso traz muito do que tu faz hoje como diretora do Fashion Revolution aqui no Brasil, né? Então, é muito bonito de ver esse sonho se concretizando na realidade. Esse movimento começou em 2014, né? Tu que trouxeste ele para o Brasil, e eu queria então que tu pudesse contar um pouquinho mais sobre ti e como que surgiu a vontade de trazer o movimento para o Brasil. Legal. Então, oi pessoal, para quem está aí, vi alguns amigos entrando, algumas amigas. Que bom que vocês estão aqui com a gente. E, bom, eu fiz moda, eu fiz Santa Marcelina, uma faculdade aqui de São Paulo. A Santa Marcelina é uma faculdade que ela é bem de criação, assim, né? Vários estilistas, o Ercovitch se formou lá, assim. É uma faculdade que forma vários estilistas conceituais, né? É uma faculdade de design. E eu, na verdade, quando eu estava na faculdade, eu percebi que eu estava no lugar errado, que eu acho que não era estilista. Acho que eu nunca vou ser estilista, eu nunca fui estilista. E eu estava ali numa faculdade meio que no lugar errado e eu não consegui me encaixar muito bem. E, na verdade, tudo que eu estava vivendo ali na faculdade não condizia para mim, assim. Não me sentia no lugar certo. E acabou que no meu último ano da faculdade eu tive uma experiência, né? Eu comecei a uma busca profunda aí de autoconhecimento, espiritualidade, e eu tive um encontro assim, né? Eu tenho uma jornada espiritual, uma caminhada espiritual, que é no Santo Daime, assim, eu entrei pro Daime e daí, me abriu uma história toda, eu falei, nossa, o que eu tô aqui fazendo moda? O mundo tá se acabando, o que tá acontecendo, né? E eu, assim, daí eu saí da faculdade, porque daí eu vi que não era, assim, não tava no lugar certo mesmo. E, bom, eu fui morar em Londres, né? Eu queria ir embora também, queria viajar, queria conhecer outras coisas. E isso era 2007, né? Isso foi em 2007. Em 2008, em fevereiro de 2008, eu fui para Londres. E daí, quando eu cheguei em Londres, também, né, em busca de viver mais conectada com a natureza,
em aprender outras histórias, outras, né, narrativas, e enfim, assim, fui viver uma outra busca e até me conhecer mesmo. E nessa história toda, eu já era vegetariana, né? Eu acho que o fato de eu ter me tornado vegetariana também, antes disso tudo acontecer, foi algo que faz parte dessa história. Então, no se tornar vegetariano, a gente começa a se perguntar o que a gente come, o que a gente usa. Eu cheguei em Londres, eu comecei a descobrir que tinha alumínio no desodorante, que aquilo era cancerígeno e dava Alzheimer. E daí que os hidratantes também, eles têm petróleo. E que a pasta de dente tem o flúor que bloqueia a nossa glândula pineal. E eu comecei a descobrir tudo isso. E, enfim, né? E comecei a buscar, então, produtos mais éticos, mais ecológicos, né? Com que fizesse bem para o planeta e fizesse bem para a gente mesmo. E eu comecei a me questionar da moda, das roupas, né? Comecei a procurar uns caminhos mais alternativos. E foi quando eu encontrei marcas. Eu lembro da primeira marca que eu encontrei, que é uma marca que até hoje tem um outro nome, mas na época se chamava Braintree. E trabalhava com algodão orgânico, com cânhamo, com tingimento natural. Eu falei, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, né? Eu nunca tinha ouvido falar isso lá há mais de 10 anos atrás. Eu nunca tinha ouvido falar de moda sustentável, moda consciente, moda ecológica. E daí eu comecei a ir atrás disso. E eu vi que já se falava sobre isso lá fora, na Europa, de slow fashion. Já se falava sobre eco fashion, já se falava, né? E daí eu comecei a pesquisar e mergulhei nisso tudo. Encontrei uma pessoa que é minha mestra, né? Que é a Jocelyn Whipple. Ela tinha uma agência e eu fui trabalhar com ela. Entre muitos outros trabalhos, né? Que, né, morando fora a gente trabalha muito. E até que em 2013 aconteceu o Rana Plaza. Eu tava lá ainda, eu lembro do dia que eu entrei no metrô, peguei o jornal e tinha foto, né, dupla, assim, das duas páginas do prédio desabamento. Não sei se todo mundo aqui sabe, né, mas o Rana Plaza era um edifício que abrigava várias confecções, produzindo roupas para marcas conhecidas, marcas que aqui a gente veste, provavelmente muitos de nós temos. E esse prédio desabou e mais de 1.000 pessoas morreram e mais de 2.500 pessoas ficaram gravemente feridas. Então, quando esse acidente aconteceu, eu lembro que, nossa, foi um choque mesmo, porque eu já estava nesse movimento, né, de procurar caminhos mais ecológicos e mais éticos para a moda. Enfim, e as pessoas que já eram envolvidas com isso lá na Inglaterra fundaram o Fashion Revolution para dizer basta, para criar esse movimento global, para a gente trazer consciência sobre todas essas questões e também para a gente trazer espaço para discussão, né? Então, para a gente abrir essa conversa. E então, o Fashion Revolution começou a se espalhar pelo mundo e a Jocelyn, que era a pessoa que eu trabalhei durante muitos anos, essa minha mestra da sustentabilidade, fez parte da criação desse grupo, né, do Fashion Revolution e me indicou para representar, ser Country Coordinator, né, representar o Brasil. E na época, isso já era comecinho de 2014, eu já estava querendo voltar para o Brasil, já estava cansada de passar frio, morar fora, passar perrengue, tudo isso. E voltei. E daí o Fashion Revolution, quando apareceu, para mim, me fez sentido também, né? Assim, era uma causa que antes, quando eu estava lá fora, eu falava, nossa, mas eu vou para o Brasil, como que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Que aqui eu sei, sabe? Eu meio que não via muita abertura de espaço, né? E acabou que com o Fashion Revolution eu falei, não, agora eu já sei que tem aí um movimento, uma bandeira que eu tenho que levantar e fazer acontecer. Então foi assim, daí em 2014 apareceu, eu vim para o Brasil, também muito aos poucos, apareceu a Bruna Miranda na equipe, a gente fez um evento, fez outro evento, começou a falar com as pessoas, começou a criar página e se organizar. Aí veio a Elo, né, que hoje é diretora educacional, que abriu toda essa frente educacional do Fashion Revolution. Foram vindo outras pessoas, foram se criando núcleos locais, né, grupos locais. Hoje a gente tem 65 representantes locais. Então essa rede foi se consolidando, né? E então de 2014 para cá, fazem 2 anos que nós viramos uma organização. Então hoje o Fashion Revolution é um Instituto Fashion Revolution Brasil, que também é uma outra história. Eu nunca trabalhei no terceiro setor, eu nunca pensei em trabalhar no terceiro setor, né? Minha história ela vem mesmo através de um ativismo, de um contato com a natureza, de uma forma de querer
repensar, incentivar que as pessoas repensem, encontrar alternativas, do que algo institucionalizado, né, dentro de uma organização. Mas a gente vem aprendendo também a trabalhar como uma organização, como uma instituição mesmo, muitos desafios, mas vem sendo bem interessante também, né? Então, resumidamente, essa é a história do Fashion Revolution, Brasil. Sim, é maravilhoso te escutar, porque eu acho que isso a gente percebe que existe toda uma história, né? E é muito legal quando a gente vê uma linha do tempo que as coisas não acontecem como mágica, de uma hora para outra. Existe muito trabalho, muita dedicação e muita confiança em ver lá na frente algo que hoje ainda não está institucionalizado aqui. E isso é muito bonito de ver no movimento que você iniciou, né? Eu vi que tu postou uma foto super jovem. Você ainda é jovem, mas tipo assim, há de muito tempo atrás, né? Logo que começou. E como é bonito de ver esse movimento tomando forma e crescendo, né? E aí, eu queria entender, né, Fê, como que é para ti vivenciar esse crescimento do Fashion Revolution Brasil, né? Como que tu sente isso? E assim, tu sempre acreditou que isso fosse possível, né? Até para quem tem marcas sustentáveis e tudo mais. Iniciar esse movimento no terceiro setor que nem tu trouxeste é um desafio, né? Porque aí tu sai muito da esfera do ensinar, do ativismo, mas de ter que fazer acontecer, né? Na prática, isso, tu é responsável por aquela instituição. E aí, como que funciona, né? Porque no último ano vocês afetaram mais de 23 mil pessoas, né? Envolveram mais de 23 mil pessoas, né, nesse movimento em diferentes lugares. Então, como que é, assim? Esse número, esse 23 mil pessoas, foram 23 mil pessoas que participaram dos eventos fisicamente ano passado, né? Essa semana, Fashion Revolution, que é a semana que a gente está agora, a semana do dia 24 de abril, ela acontece nessas 65 cidades. Ano passado foram 57, esse ano a gente está em 65. E então, é uma semana que a gente tem esses representantes locais, que são pessoas responsáveis em representar o Fashion Revolution localmente, e a gente fica em contato, né? A gente tem uma equipe, a gente troca as informações, a gente troca os materiais, e essas pessoas organizam essas redes, organizam equipes, mobilizam uma comunidade local para fazer essa semana acontecer. Então, esse número, né, foram 23 mil pessoas que participaram dos eventos ano passado, que se somaram em mais de 800 eventos. Esse ano, na Semana Fashion Revolution, a gente não está tendo evento, porque estamos, né, perante essa pandemia, mas a gente está realizando várias atividades online, né? Mas, voltando à sua pergunta sobre o crescimento, assim, é complexo, né? Porque a gente, quanto mais a gente vai tendo visibilidade, maior responsabilidade a gente tem também, né? Então a responsabilidade ela aumenta, e quanto mais a gente aparece, mais a gente está ali para receber crítica, para receber reclamação, para estar mais suscetível ao erro, né? Em falar uma coisa que, poxa, sei lá, você falou ali na emoção, né? E às vezes a gente não pode falar na emoção quando a gente está aí representando uma organização. Então, assim, os desafios são bem grandes. A gente já passou por vários desafios. Assim, eu falei, Jesus amado, como que a gente foi parar nisso? Né? Mas, assim, o nosso trabalho em equipe, eu acho que é o mais importante, que a gente tem uma equipe que é muito unida, a gente troca muito. Então, quando a gente tem alguma situação de, né, pessoas na internet fazendo acusações ou críticas, que muitas vezes são construtivas, muitas dessas críticas a gente aprende muito. Então, quando isso acontece, a gente troca nos grupos, a gente faz reunião, a gente joga para a equipe resolver, né, como equipe. Então, eu acho que isso é muito importante. E quando é necessário, a gente traz pessoas de fora também para compor a conversa, né? Quando é algum assunto que a gente entende que precisa ter um especialista. Então, a gente tem uma rede de apoio muito grande, tanto internamente, com os nossos representantes, com os nossos voluntários, com estudantes embaixadores, como externamente, com parceiros e apoiadores. E é isso, e a gente vai crescendo com números, né, de seguidores, números de escolas, números de participantes,
Mas, assim, eu ainda sinto que tudo que o Fashion Revolution precisa caminhar, assim, a gente ainda precisa caminhar muito. Porque a moda, ela é muito complexa. A indústria da moda, seja ela como um setor de produção, né? Seja ela como uma indústria que cria produtos, então ela cria empregos, então tem toda essa história dos empregos que são gerados, que são o que inclusive foi onde surgiu o Fashion Revolution, né? Para a gente falar sobre as pessoas que estão por trás das nossas roupas. Então, o nosso foco principal, que o mote da nossa campanha principal é quem fez minhas roupas, é a gente trazer o protagonismo dessas pessoas. Então, tem essa questão que para a gente é prioridade e ela é muito complexa. Quando a gente conversa com outras organizações que estão ali à frente do trabalho, ajudando os imigrantes que estão em situação de trabalho análogo a escravo, ou em trabalho um trabalho irregular, por diversas questões. Quando a gente trabalha ali ou divide com essas pessoas, né, que estão bem ali na ponta dos trabalhadores, a realidade é muito complexa, né? A gente tem agora o Nordeste como um polo produtivo também, que tem uma situação bem delicada. Então, tem muitas complexidades nessa produção de roupa. Tem as complexidades do meio ambiente, né? A gente é um dos maiores produtores de algodão do mundo. Nós estamos entre os 5 maiores produtores de algodão do mundo, só que o nosso algodão ele é transgênico e com muito pesticida, com muitos agrotóxicos e feito num sistema de monocultura, né? A gente tem a fibra que a gente mais usa na moda é a fibra de poliéster que vem do plástico. Então é muito complexo, né? E sem contar toda a história da indústria criativa, da indústria da arte, da indústria da propaganda, do marketing, da imagem, né? Que também mobiliza muitas pessoas, muitos profissionais e muitos sonhos, né? Então a gente até teve quantas vezes, gente, a minha rua é muito barulho. Você tá vendo, né? Desculpa, não tem o que fazer. Às vezes as pessoas falam, grava um vídeo de 1 minuto, é impossível. Sem silêncio, não dá. Aqui não para de passar carro, moto, cachorro, enfim. Tudo certo. Então, a indústria da moda, ela mobiliza criativamente também milhões, milhares de trabalhadores e ela nos afeta, né? Como sociedade civil, como consumidor, que recebe todas aquelas imagens de moda, todas aquelas informações de moda, que hoje eu vejo que já estão bem mais diferentes do que eu quando era adolescente, né? Vou fazer 33 anos semana que vem. Então, assim, quando eu tinha 15 anos, a imagem de moda era totalmente diferente, né, do que é hoje. Então, a gente vê que, sim, as coisas estão mudando, mas tem muito para se mudar. Muito, muito, muito. A gente precisa, né? Então, até quando você falou que a moda sustentável, ela precisa ser a regra, né? A Úrsula de Castro, que é a criadora do Fashion Revolution, ela fala sempre isso. Essa frase até vem dela, que ela fala que, gente, a gente não pode ficar achando que aquela moda sustentável, tipo, isso é algo diferente. Isso. Não, gente, o insustentável que tem que ser o feio. A gente tem que olhar e falar, nossa, aquela roupa, ela é insustentável. Não, aquela indústria, aquela marca é insustentável, né? Porque você também, né, trabalha aí com a terra, com o planeta, com processos produtivos e sabe que a gente não pode mais continuar da maneira que a gente está, né? Então a gente... Desculpa, Fê, te interromper. Não, mas exatamente isso. A gente vive hoje num sistema que a gente acha que tudo é infinito, né? Todos os bens que a gente retira da terra, a gente trabalha como se eles fossem infinitos. E aí a gente esquece que a gente vive num sistema que é finito, né? Que tem muitos recursos que a gente extrai da terra, que eles, ainda que a terra encontre maneira de se regenerar, a gente está simplesmente extraindo e não está pensando na consequência que é para todo o sistema. Essa é a complexidade. E isso entra, quando a gente pensa numa indústria como a indústria da moda, é a complexidade do sistema, do impacto que está causando uma pequena decisão que a gente faz, né, Fê? Então, acho que isso que é bacana da gente levar consciência, né? E tu fala bastante dessa questão da consciência, que eu acho que é justamente isso. A gente só transforma uma cultura de consumo, uma cultura de produção, quando a gente começa a conscientizar essa cadeia do que está acontecendo. E somos todos responsáveis, direto ou indiretamente,
por isso, né? A indústria da moda é uma das Uhum, maiores do mundo. E todo mundo hoje está vestindo alguma coisa. Quem uhum, tem privilégio de exatamente. estar em casa está com o seu pijama, tá com a sua, quem está trabalhando está com uma roupa X, Y, Z, enfim. Você se veste, não importa a bandeira que você levanta, né? Então, muito Exatamente. legal a tua fala, de quando tu trazes, né, Fê, que isso é insustentável, né? Em vez de a gente dizer, isso é horrível, eu não gosto, a gente pode começar a usar essa palavra. Isso é insustentável. Gostei Insustentável. muito. Tomara que a gente consiga trazer mais isso para o nosso dia a dia, para tornar normal a gente Exatamente. falar isso, né? Eu não quero porque é insustentável. E aí, Uhum. dentro dessa consciência, né, Fê, vocês têm no Fashion Revolution um movimento que muita gente já deve ter visto, principalmente nessa semana, que é a semana do Fashion Revolution, é as marcas postando a hashtag quem fez as minhas roupas, né? Who made my Isso. clothes. Como que funciona essa hashtag? Como que surgiu? E ela vem para dar visibilidade para esse movimento, né, Fê? Exatamente, para principalmente dar visibilidade para as pessoas que estão por trás das nossas roupas, né? Que Uhum. então, voltando lá para 2013, quando o Rana Plaza desabou, no dia 24 de abril, tinha marcas que estavam produzindo ali dentro e nem sabia se estava produzindo ali ou não. Né? Então, até tem relatos que para conseguir trazer as marcas a serem responsabilizadas, foi preciso vasculhar os escrombos para ver as etiquetas que estavam ali, para conseguir trazer a marca para ser responsabilizada. Então, a gente percebe que é uma grande falha de rastreabilidade, há uma grande falha, né, na transparência, em processos mais transparentes. Porque as marcas, elas terceirizam, quarteirizam, a produção vai para tão longe delas, né, que elas nem sabem quem está produzindo, onde está sendo produzido. E existe muito trabalho precário, não só lá em Bangladesh, não só lá nos países asiáticos, como aqui no Brasil também. Então, por isso que o movimento surgiu com a pergunta Who Made My Clothes, com a hashtag Who Made My Clothes. Aqui no Brasil a gente traduziu para quem fez minhas roupas. Uhum. Ela é um pouco longa, às vezes as pessoas erram, colocam no singular, colocam, né, alguma coisa mais. Né? Quem fez minhas roupas? E para a gente perguntar para as marcas, porque a gente acredita que quanto mais nós, consumidores, né? Eu não gosto muito dessa palavra consumidor, né? Assim, mas nós, cidadãos, a gente pressionar essas marcas, queremos ter mais transparência, queremos saber mais, queremos que seja mais transparente, queremos saber quem são essas pessoas, né? Quem fez minhas roupas? Marca, quero saber. Então, quanto mais a gente questionar essas marcas, mais elas se sentem responsabilizadas e mais vão olhar para suas cadeias produtivas, suas cadeias de fornecimento. Então, é uma maneira da gente mobilizar a sociedade civil para atingir as empresas, as indústrias. Então, tem muita marca que já participa, tem marca que participa mais superficialmente, tem outras que já participa mostrando mais, né? Esse é uma das nossas ações. Esse ano, inclusive, a gente também lançou uma outra hashtag, que é do que são feitas minhas roupas, para a gente também falar sobre a composição das nossas roupas, abrir mais esse debate. E essa questão da hashtag, né? Às vezes, né, Jane, a gente já está aí há alguns anos, as pessoas criticam, mas é só mostrar uma etiqueta e postar. A gente não é só isso, é a gente levar isso a sério. Escrever para a marca, questionar a marca. Vamos realmente pressionar as marcas que a gente gosta para elas terem mais transparência, sim. E se a gente não estiver satisfeito com as respostas que elas derem, a gente perguntar de novo e até a gente ter respostas que sejam boas, né? Que sejam reais e relevantes. E, enfim, então a gente tem muito para questionar. E esse ano também, como a gente está passando por esse momento de pandemia, a gente fez até uns cards, umas artes interativas que a pessoa pode ir lá, taguear a marca, fazer pergunta para as marcas e perguntar para as marcas como que ela está tratando os seus funcionários, os seus colaboradores, os seus fornecedores neste momento de pandemia. A gente já viu denúncia de marca que mandou as costureiras trabalharem da mesma forma, sem usar máscara, ou, enfim, já houveram denúncias, já houveram marcas que fizeram cancelamento de pedidos, já houveram marcas que, enfim, né? Lá, inclusive, em Bangladesh, até
tenho aqui esse número, a gente já teve quase 3 bilhões de dólares de pedidos cancelados. Muitos desses pedidos para confecções que são pequenas, que dependem desses pedidos. Inclusive, tem até aqui um número que 70% das marcas se recusaram a pagar até a matéria-prima que já estava comprada desses pedidos que foram cancelados. Então, assim, calma, até mais um dado aqui lá mesmo de Bangladesh, que 50% das fábricas, elas correm o risco de quebrar totalmente, porque elas não têm condições de lidar com todos esses prejuízos que a pandemia, né, tá causando para eles. Então, o que acontece? Por que essas marcas... E, gente, quando a gente está falando dos trabalhadores lá de Bangladesh, a gente está falando que eles produzem para marcas globais, marcas gigantescas, marcas que estão aqui no shopping, sabe? Em vários shoppings do Brasil, inclusive. Então, como que essas grandes marcas não se responsabilizam pela vida dos trabalhadores que estão lá na ponta produzindo para eles, enriquecendo essas grandes marcas, né? Então, por isso que nesse momento a gente também está incentivando essa ação da gente perguntar para as marcas, inclusive tanto no Fashion Revolution Global, tanto no Fashion Revolution Brasil, a gente tem um modelinho de carta para você mandar para a marca, perguntando como que eles estão lidando com tudo isso, tanto nas artes quanto uma carta. Enfim, né? Existem várias maneiras, lá nas nossas redes dá para interagir, mas é importante que a gente se sinta também responsável e se sinta proativo numa situação como essa, né? Que a gente consiga ver que a gente pode tentar fazer alguma coisa. Perfeito, Fê. Acho que a gente às vezes tem muito a sensação de impotência, né? Então, é legal de tu entender o movimento justamente para te considerar ser parte deste movimento ativamente. E não só esperar que o outro resolva algo que tu tá vendo, que tá acontecendo e que pode ser transformado, né? E aí a pergunta é o grande agente de mudança, né? Eu até vi que alguém comentou aqui nos comentários, e é muito verdade isso. A partir do momento que tu questiona, é uma forma de tu levar consciência, uma forma de tu fazer a marca, opa, peraí, eu preciso me responsabilizar pelo que eu tô fazendo. E aí vai sustentabilidade, né, que é muito defendido pelo movimento, é algo que a gente trabalha muito forte também com a Mazu, com a Asha, são os 3 pilares, né, ambiental, financeiro e social. Então, quando a gente fala quem fez minhas roupas, a gente está falando do âmbito social, né, quando a gente fala... de que forma essas marcas estão se responsabilizando pelo pagamento desses fornecedores, a gente está falando do âmbito financeiro, né? E quando a gente fala de que forma o que eu estou usando afeta o meio ambiente, eu estou falando de forma ambiental. Então, do que são feitas as minhas roupas, por quem são feitas e de que forma essa cadeia está sendo sustentada, são perguntas essenciais para a sustentabilidade, né? A sustentabilidade ela não é só um nome bonito que a gente começa a usar na nossa marca, para dizer que a gente é sustentável, para ganhar marketing, né, para ganhar visibilidade. Ela precisa ser feita com responsabilidade, com transparência, com coerência, né, Fê? E isso é muito bonito de ver que o Fashion Revolution trabalha em todos esses pilares. Então, realmente é um movimento incrível, assim. Sou muito fã e acho que todo mundo que está nos escutando aqui que comece a trazer isso, né, para o seu dia a dia, como pessoa física e como pessoa jurídica. E acessar as artes que a Fê comentou para começar a questionar mais, né? E olhem agora para vocês e olhem para si e perguntem o que vocês estão usando, né? De quem Exatamente, é essa né? roupa? Quem já fez pega a roupa de hoje, já posta a etiqueta, hashtag quem fez minhas roupas, marca o Fashion Revolution Brasil, vamos movimentar. Eu até falei hoje para a equipe de comunicação que a gente tem que repostar mais, incentivar mais, que eu não estou achando que as marcas estão sendo pressionadas o suficiente nessa campanha, não. A gente tem que, né, perguntar mesmo, porque quando a gente conversa com as marcas grandes, elas falam que como isso é importante para elas, assim, até para elas levarem lá para dentro, né? Eu tenho, às vezes, conversa com o departamento de sustentabilidade e falam, às vezes tem departamentos que não querem falar sobre isso, acho que não, mas é quando vem o movimento do Fashion Revolution, vem a pressão pública, vem, né, toda essa relevância que vem sendo levantada, eles começam a perceber que sim, precisa falar sobre isso, seja por bem ou seja pelo mal, né, Gi?
que às vezes tem marca que realmente tem todo o interesse de fazer parte de um processo de transformação social mesmo. Agora tem marcas que às vezes só está preocupada mesmo em se manter e, enfim, cada um tem os seus princípios. Mas de uma forma ou de outra, a sustentabilidade, né, nos pilares da economia, do social, do ambiental e até do cultural, né, vem cada vez mais sendo essencial para que uma marca exista, né? Não só uma marca, como qualquer empresa. Para a gente poder sustentar como sociedade, né, Fê? A gente acha que as coisas não vão... a gente está vendo claramente nesse momento o planeta entrando num momento de muita regeneração, né? Então, assim, acho que isso também está trazendo um pouco mais de consciência da importância que é a gente começar a olhar, sim, para esses pontos, né? E começar a tomar responsabilidade nesse tipo de questões. Inclusive, eu até estou usando uma roupa que é feita por uma amiga minha, tingimento natural, tudo agora. Eu fiquei com isso na cabeça, então façam isso vocês todos aí também que estão nos escutando. Hoje, só uma coisa, desculpa, eu tô vendo muita gente comentar e fazendo perguntas, gente, eu não consigo ler quando eu tô aqui falando, porque eu tô prestando muita atenção e na Gi, no que eu tô falando, mas aí, Gi, não sei se você vai, a gente abre para depois, né? Só acho que talvez para avisar para as pessoas que depois você lê, então, que a gente não tá acompanhando. Tem alguns comentários bem legais aqui. Gente, também se vocês tiverem perguntas, é legal de colocar ali na caixinha de perguntas que tem o pontinho de interrogação, porque aí fica mais fácil da gente poder selecionar o que é pergunta e o que é comentário, né? Fica mais fácil, eu acho, para a gente poder depois a Fê responde também as perguntas. Então, por favor, escrevam pra gente. Fê, continuando nossa conversa, dentro... Como que a moda consciente, né? Como definir uma moda consciente, né? Ela é uma moda ética, ela é essa moda ambientada nesses pilares. Isso é moda consciente. Só para a gente poder trazer todo mundo para a mesma página, assim. Olha, eu acho que essas definições, elas são muito... É difícil da gente definir, né? Assim, para mim, moda sustentável mesmo, ela meio que quase não existe, sabe? Eu fico pensando, moda sustentável, sei, talvez... Assim, é uma roupa feita de folha lá na tribo, sabe? Porque pegada sempre tem, né? E eu acho que, sim, existem marcas que trabalham, por exemplo, com a economia circular, com Cradle to Cradle, né? Que tem essa proposta do impacto positivo. Então, assim, existem marcas, né, que trabalham com algodão orgânico, com tingimento natural. Mas, assim, a pegada, ela sempre existe de alguma forma, né? Então, assim, uma marca 100% sustentável, eu acho que é um pouco mito ainda, sabe? Eu ainda não consigo ter Eu ainda não consigo ter isso como uma coisa muito definida. Agora, eu acho que são conceitos diferentes, né? Uma moda mais ecológica é a que está mais envolvida com questões ecológicas, ambientais, né? Então, que tenham processos mais limpos, que tenham matéria-primas mais limpas. Agora, a moda, qual mais você falou? Consciente. Então, de consciente, eu acho que daí também a consciência vai de cada um, o que é consciente para cada um, né? Eu acho que falar a verdade é muito importante. Tem marca que, quando uma marca ela abre, ela mostra quais são as fragilidades dela, mostra quais são os problemas e aonde ela quer chegar. Então, olha, nesse momento eu estou trabalhando com isso, que eu não consigo chegar ali agora, mas eu tenho meta de até tanto chegar. Sabe, eu acho que ter metas, ter processos, falar a verdade, não tentar inventar, não querer colocar palavra, né, difícil ali para achar que você é um pouco melhor e que às vezes para quem olha e sabe que não é, né? Então, eu acho que consciente, eu acho que eu vou mais nessa linha da transparência, de mostrar de fato, né? Criar também padrões assim, né, para mostrar a sua cadeia produtiva, criar padrões para mostrar quanto você paga, como você paga, trabalhar com projetos sociais, trabalhar com projetos locais, né? Eu acho que a gente também tem que contemplar também a realidade local de cada marca. Isso é muito importante, que tem marca que quer fazer uma coisa muito... Mas, poxa, você tem uma oportunidade na sua frente, né? Então, eu acho que eu vejo o moda consciente mais como abrir esse jogo mesmo, mostrar o que você está fazendo em todos os âmbitos, mostrar suas fragilidades, né? E suas vulnerabilidades e tentar, de fato, fazer o melhor.
E estudar, né, gente? Eu também acho que, como tudo na vida, assim, que a gente quer falar, que a gente quer saber, a gente precisa estudar o mínimo para a gente acabar não falando uma coisa que não é bem aquilo, né? E A eu gente tem que ter vejo que muita responsabilidade no que a gente está passando, né? Tudo que a gente está é, inserido, a gente tá vindo de um lugar onde a gente tenha muita segurança daquilo que a gente está passando. Então, responsabilidade também no que a gente está fazendo, né? Como forma exatamente. do que faz, assim. E que eu vejo marca assim, eu sou uma marca sustentável porque eu pago meus trabalhadores bem e eu reciclo meu lixo. Gente, não, entendeu? Assim, Sim, então, é um pouco mais. Eu acho que é muito legal, né? é, Porque, assim, a sustentabilidade ela virou uma palavra um pouco banal, assim, virou moda, infelizmente, assim, ela é usada de uma forma que nem sempre é a forma coerente com o significado dela, né? E aí eu acho que a gente começa a ressignificar e trazer palavras como consciente, responsável, para que a gente possa, de fato, atingir aquilo que a gente quer dizer com sustentabilidade. uhum, Justamente porque hoje ser sustentável, tu precisa atingir esses três pilares, né? Social, uhum. ambiental e financeiro, que é um grande desafio. Então, tudo bem se você não conseguir ainda ser os três, mas que você comece a tomar ações para que você possa chegar lá um dia. Acho que isso também é bem legal de ser dito, né? Porque você ainda não conseguiu ser 100%, que alguém vai ali apontar o dedo na sua cara. Não é isso. É tipo, só começa a fazer movimentos que te levem para isso. E aí, até nas perguntas, ali que a Débora falou que antigamente havia um aplicativo que ajudava denúncias de empresas de moda em relação ao trabalho escravo. Hoje em dia tem algum tipo de aplicativo? Esse aplicativo ainda existe? Eu não conheço, não sei se tu puder É o trazer. Moda Livre. Gente, o Moda Livre, olha só, o Moda Livre é um aplicativo que ele foi feito pela ONG Repórter Brasil, que é uma ONG referência, né, aí no combate ao trabalho escravo. E esse aplicativo, ele vai ser atualizado e lançado, a atualização dele, sexta-feira, nas redes do Fashion Revolution Brasil. Inclusive, a gente vai ter uma conversa, a gente vai receber o presidente da Repórter Brasil, que é o Leonardo Sakamoto. Então, a gente vai ter essa atualização e essa conversa com ele na sexta-feira, nas redes do Fashion Revolution Brasil. O Moda Livre é um aplicativo super referência, que mostra, assim, essas condições. E daí, dessa vez, não vai ser só o aplicativo no celular, você também pode olhar no computador, assim, né? Vai ter um hot site, eu acho. Então, acompanhe essa atualização do app, que ele tá bem interessante. E também vou aproveitar para falar do Índice de Transparência da Moda, que é um projeto do Fashion Revolution. A gente tem um Índice de Transparência da Moda global, que é feito pela nossa equipe global, né? E que analisa 250 das maiores empresas de moda do mundo, globais. E aqui no Brasil a gente está indo para a terceira edição, né? A nossa segunda edição foi feita ano passado, analisando 30 das maiores marcas nacionais. Então, é um índice de transparência, né, Gi? Então, muita gente acha que transparência é sustentabilidade, mas não. Transparência é um caminho para a sustentabilidade e é para a gente entender o que as marcas sabem sobre os seus processos, o que as marcas estão disponibilizando, como que é a prestação de contas, como que é a contratação dos fornecedores, como que é a disponibilização dos códigos de contratação, códigos éticos, enfim, né? A gente... Então, é um projeto que é bem interessante. Ele fica disponível para download gratuitamente no nosso site. Chama Índice de Transparência da Moda Brasil e tem 2 versões. E é interessante de ver. A gente aprende muito no processo de fazer esse projeto e também de olhar os resultados finais, né? Ver as marcas que estão ali, o que as marcas estão dizendo e o que elas não estão dizendo. Então, vale a pena. É muito legal, Fê, porque a partir também desse estudo, quando tu questiona essa marca, ela talvez consiga enxergar pontos que ela pode melhorar. E às vezes ela não Exatamente. melhora porque ela não tinha Não sabe. consciência disso, né? E aí, quando vocês levam essa pergunta, esse convite para olhar de forma transparente para a cadeia delas, elas começam a entender: não, peraí, eu tenho ferramentas que me permitem ser melhor neste ponto. E acho que isso também é muito legal, né? Não é às vezes a gente não é julgar, não é simplesmente cancelar, mas é dar oportunidade para melhorar, né? Porque tem também muitas pessoas, muitas marcas que têm intenção de serem melhores. E isso também é bacana de ser incentivado, né, Fê? Tu trouxe Com certeza, Gi.
Com certeza. A gente, inclusive, nós não incentivamos um boicote de você não comprar nunca mais de nenhuma marca que já tenha tido um problema. Até mesmo porque, como a gente falou, as marcas, elas empregam, elas têm a moda como indústria tem um poder muito relevante na nossa economia. Então, é uma transição que ela é devagar, né? Ela é aos poucos, ela tem que ser feita com cuidado. A gente não pode, de repente, parar tudo e esquecer que tem muitos trabalhadores e fornecedores que estão lá na ponta, que é como a gente está vendo agora, né? Como esses trabalhadores estão sendo deixados lá. Então, a gente não pode fazer isso, né? O que a gente precisa, então, é exigir processos éticos, é exigir transparência, exigir mudanças coerentes, né? A gente tem que cobrar essas marcas, sim, cobrar que elas mudem, prestar atenção no que elas estão fazendo, mas de uma forma propositiva, né? Perfeito. Perfeito, Fê. Fê, e daí dentro desse contexto, né, eu vi que tu falou, né, que em 2008 tu te mudou para Londres e Londres, quando tu chegou lá, tu percebeu como era fácil encontrar marcas sustentáveis, né, marcas com essa consciência de uma moda responsável. E aí, como que tu enxerga isso faz 12 anos, né, que aconteceu lá? Então lá já esse cenário muito mais organizado para essa moda responsável e consciente. A gente começa a falar disso agora, né, com mais um tema que vem sendo abordado com, né, mais constantemente agora, dessa moda responsável aqui no Brasil. E aí, de que forma tu enxerga essa realidade no Brasil, né, localmente, assim, ela ainda é muito distante ou hoje tu já vê que a gente já tem realmente marcas que correspondem com este propósito dessa moda responsável? E, se sim, como que nós, consumidores, podemos encontrá-las? Neste relatório que tu comenta, né, que vocês têm das marcas, a gente pode pesquisar essas marcas ou de outra forma? Então, Gi, eu acho que a gente volta um pouco lá no que a gente falou no começo, né? Que sim, muita coisa mudou. Eu acho que tem marcas incríveis que vêm surgindo, marcas com propostas extremamente inovadoras, mas marcas que já crescem com esses conceitos na raiz mesmo, né, na base. Então tem muita coisa interessante acontecendo. A gente tem marcas incríveis no Brasil, né, marcas referências, marcas bem consolidadas, né, a Flávia Aranha, a Verte, a Insecta. Mas, por outro lado, isso ainda é muito pequeno quando a gente olha para o tamanho da indústria da moda, quando a gente olha para o tamanho do problema e quando a gente vê que, assim, não é apenas uma marca, essas pequenas marcas, não é isso que vai resolver o problema inteiro, né? E por isso também que é tão importante que a gente mobilize as grandes indústrias, as grandes marcas, que elas estejam de fato envolvidas nessa conversa, nesse diálogo. Por isso que é tão importante que essas grandes marcas varejistas mudem seus comportamentos, que elas cuidem dos seus trabalhadores e tragam matérias-primas mais ecológicas, porque, afinal de contas, quando a gente olha a indústria como um todo, onde que está onde que está a força maior, né? Por mais que aqui no Brasil, inclusive, né, tem um dado da BIT, da BVTEX, que fala que de 70% a 80% do mercado é o mercado que não é dessas grandes varejistas, não são dessas grandes marcas, e muitas vezes até nesse mercado tem muita irregularidade, mas então, assim, ainda assim a gente tem uma grande parte que são dessas grandes marcas, indústrias, né? E, enfim, a gente precisa considerar o todo, né? Então eu acho que a gente precisa, ainda tem muito para evoluir. Estamos no caminho, tem muita marca com projeto interessante, tem muita marca. O índice de transparência é uma ferramenta que mostra a evolução dessas marcas de um ano para o outro. Da primeira edição para a segunda edição, a gente já viu muita evolução. Então, a gente, acompanhando o processo das marcas, a gente vê que tem muita marca engajada, que quer evoluir, que realmente usa o índice para ver onde que pode melhorar e vai lá e melhora de fato. Então, a gente consegue ver essa evolução, né, de um ano para o outro. Imagina daqui 5 anos, imagina daqui 10 anos, não é verdade?
É isso, Então, eu acho que é a semente, né, Fê? Como quando a gente quer que uma planta cresça, a gente planta semente, a gente cuida, nutre essa terra para que essa planta tenha condições de crescer, se desenvolver, se tornar uma árvore, aí um fruto, né, uma flor, um fruto, enfim. Eu acho que com tudo na vida, a gente precisa também levar essa consciência ecológica, né? Quando a gente começa a trazer o entendimento dos uhum, ciclos biológicos para a nossa realidade, desconectar um pouco desse ciclo linear que a gente está acostumado a pensar muito linearmente e às vezes por isso que a gente tem tanta ansiedade, né? Por isso que a gente às uhum. vezes entra num momento de angústia, de que não vai dar, não vai dar. A natureza ela respeita os ciclos, então acho que é muito legal a gente entender isso também dentro desse processo de transição que a gente vê agora na moda. Porque a gente fala muito de economia, eu gosto muito de falar também, né, de economia regenerativa, Uhum. colaborativa, que são essas novas formas de economia. E a minha pergunta para ti seria justamente essa, né, Fê? Se você vê isso acontecendo, pelo menos daqui nos próximos 5 anos, de uma forma mais consistente para a indústria da moda. E Sim, exatamente, Gi. O tempo, né? É isso, a natureza é o tempo das fases, né? A gente tem a lua que nos ensina tanto que a gente não aprende, né? Sobre o tempo de cada coisa e esse tempo de germinar cada semente, de crescer e de brotar. Então, realmente, eu acho que temos muito a aprender com isso e a moda está aí nesse momento. Não sei exatamente em qual momento, né? E assim, às vezes as pessoas perguntam assim de futuro, daqui quanto tempo? Eu falo, gente, é muito irreal a gente fazer essa previsão. Mas eu não sei se vai ser daqui, tipo, 10 anos, daqui 100 anos, daqui 500 anos, né? Mas eu acredito que a cada dia mais a indústria vai melhorar. A cada dia mais as marcas vão ser melhores, sabe? Assim, eu acredito que nós estamos caminhando para uma evolução, sabe? Generalizado, assim. Eu acredito, por mais que tenha um caos, por mais que tenha tudo isso acontecendo, no meio disso tudo, eu acho que a continha final ela é mais positiva do que negativa, né? Então, assim que eu percebo, que eu sinto, mas é uma opinião pessoal mesmo, né? E quando a gente olha para trás, eu vejo que, assim, de 10 anos para cá, desses 12 anos, de 2008, quando eu comecei a olhar para a moda e ver que isso existia, e comecei a pesquisar o que estava acontecendo no Brasil, e era uma marca ou outra, ou uma pessoa ou outra, e hoje em dia a gente já vê tanta coisa acontecendo, sabe? Então a gente vê que sim, né? Quando a gente olha num espaço de 5 anos, 10 anos, a gente vê que há mudanças, né? uhum. Mas, então, eu Sabe que eu acredito que... sou eu sou muito otimista também, Fê. Reverbera muito a tua fala, ressoa muito para mim, porque eu sempre brinco que às vezes eu sou meio poliana, assim. Eu vejo o mundo sempre com as lentes otimistas. Mas eu também acho que se a gente não vê dessa forma, a gente não vai ter motivação para continuar acreditando e trabalhando para essa mudança, para essa transformação, porque às vezes a jornada ela é muito solitária, né? É, Então, é muito bacana tu encontrar pessoas que reforcem que este caminho é possível. E é muito do teu trabalho, né? Do que tu vem fazendo, né, Fê? Como pessoa física e como pessoa jurídica, né? Vamos colocar assim. Então, eu acho que isso é muito importante. E pra com gente encerrar, certeza. Né, Gi? Assim, a esperança, né? Porque se a gente não tiver esperança, nada faz sentido. Né? Por não. que que a gente está aqui, então, nesse planeta, se a gente não tem esperança de que ele vai evoluir, que a gente... Opa! Que a gente está caminhando aí para um lugar melhor, né? Como comunidade global, como, como povo mesmo, né? Como espécie, assim, né? Se a gente não está aí caminhando para um lugar melhor, assim, qual que é o sentido da gente estar aqui existindo, né? Então, eu acredito numa evolução. Nem que ela aconteça daqui, sei lá, 1000 anos, 2000 anos, vai saber, né? Ela vai Então, acontecer, isso é uma hora, fato. eu acho que aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos, ela tá acontecendo. Tá, eu acredito muito nisso, Fê. É muito importante, eu acho, também a gente levar acho que essa inspiração mesmo, de que todo mundo continue confiante nisso e não desanime, né? Porque às vezes a gente vai encontrar vários desafios pelo Uhum. caminho,
mas que eles nos motivem, nos tornem mais fortes, enfim, para que a gente siga nesse caminho, né? Fê, a nossa live dura só 1 hora, né? Daqui a pouco o Instagram, ela cai. Eu poderia ficar conversando contigo por muito mais tempo. Eu sei que tu tem muito ainda para trazer, para trocar. Mas, gente, o convite também que eu deixo para vocês escutarem mais sobre o trabalho da Fê, para continuar acompanhando esses debates, né, sobre essa moda mais consciente, irem no Instagram do Fashion Revolution Brasil. Tá acontecendo durante toda essa semana as lives. Pode falar sobre a live de hoje, já fazer um convite? Fê? Então, a gente tem uma live por dia no nosso Instagram, uma ou duas, no nosso Instagram do Fashion Revolution Brasil. Olha o barulho, gente, caminhão passando aqui. Tem vários prédios sendo construídos aqui no meu bairro. As árvores estão lá sendo derrubadas e prédios construídos. Essa é a realidade daqui onde eu vivo. Mas vamos lá. Gente, a gente tem uma live ou duas por dia no Instagram do Fashion Revolution Brasil, porque a gente tem lá no nosso hot site, Semana Fashion Revolution, todas as lives da programação realizada pelos nossos representantes locais. Então, a gente tem muita coisa acontecendo, assim, muita coisa mesmo. Então, quem quiser, dá uma entrada lá na semanafashionrevolution.com.br. Olha lá tudo que está acontecendo no dia, que tem coisas que são mais localizadas, assim, mas, estamos aí também tendo essa oportunidade de fazer uma semana digital e poder ver o que os representantes lá do norte estão criando, os representantes do sul estão fazendo, do Rio. Então, também é uma oportunidade também para a gente, né, nesse momento, de estar em outros espaços com atores de outras cidades também. Mas no perfil do Fashion Revolution Brasil, hoje às 19 horas, às 7 horas da noite, tem uma conversa com a Paulina Chamorro. Gente, não sei quem conhece, é uma jornalista ambientalista, defensora dos oceanos, maravilhosa, maravilhosa. E a conversa vai ser mediada com uma outra parceira maravilhosa nossa, que é a Gabi Machado, do Vou Partilhei, que já foi da nossa equipe, que é parceira, está aqui com a gente sempre. E também é jornalista também é jornalista. E, bom, Dia da Terra hoje, né? E vale a pena ouvir essa live e também olhar o nosso calendário e usar as nossas hashtags Fashion Revolution, quem fez minhas roupas, perguntar para as marcas e acompanhar aí também o Fashion Revolution ao longo do ano para ver os outros projetos e outras ações que a gente faz. Maravilhosa, Fê. Muito obrigada pela troca, por tudo que você trouxe, mais uma vez por ter aceitado estar aqui conversando comigo. É uma honra, eu fico muito feliz com esse privilégio. E parabéns por reinventar esse mundo da moda e por contribuir para levar as empresas, né, e a sociedade para um novo estágio de consciência. É isso que a gente precisa para que a gente possa seguir construindo um mundo melhor. Então, vamos juntas. Muito obrigada mesmo. Grata, a todo mundo que nos acompanhou. Adorei. Ai, vi muita gente legal entrando, mandando mensagem. A gente não consegue aqui, né, interagir muito, porque a atenção fica um pouco dividida. Rápido, né? Mas agradeço aí todo mundo que esteve aí com a gente. Estamos juntos. Valeu, Gi. Beijo enorme. Tchau, gente. E até a próxima, gente. Vamos até. Revolution agora. Até mais. Tchau.